E aí, pessoal? Sabe aquela história que falavam em 2002, quando o Lula ganhou a eleição, que ele não podia governar porque ele não tinha experiência, que não tinha estudo, que não sei o quê, que continuam falando até hoje, né? Eu lembrei disso porque eu vi Eu vou contar uma historinha antes, para depois falar do que eu vi uns minions falando de. Eles não conseguem entender que uma exportação da Volkswagen aqui não é uma exportação brasileira. Por mais que pareça brasileira, que eles vendem como brasileiro, que dá um pouquinho de emprego aqui no Brasil, mas não é brasileira. Fundamentalmente, pelo menos 100% brasileiro, não é. Tive um amigo meu, falecido já, ele tinha uma fábrica de móveis, e numa dessas, não discussão, né, porque eu nem, sabe, uma conversa que ele falava essas besteiras aí do Lula e tal. O Lula não tinha estudo, que não sei o que, isso aqui. E esse amigo meu era o governo Tarso, acho que foi. Acho que do Oliva foi bem antes, foi o governo Tarso. Ele foi numa comitiva do governo brasileiro para vender o sofá deles. Não me lembro se foi para a Argentina ou para Dubai. Eu sei que foi para fora do Brasil. E aí eu cobrei dele, mas como assim? Tu fala um negócio, fala mal do PT, que não faz não sei o quê, que BBB, aquelas besteiras que os caras falam sem pensar, porque que eles repetem com o papagaio ao Globo, né? E tu sai vender e tal, lá e tal, daí ele ficou meio assim, sem resposta. E, e daí ele continuou falando, e aquelas besteiras de não, o Lula não ter estudo, não sei o que, daí eu disse para ele assim, também o presidente do Bradesco, que era na época o presidente do Bradesco, era um cara que também não tinha faculdade. E aí? Mas daí ele disfarça, mas ele sempre trabalhou com isso, aquela coisa, ele sempre tem uma resposta que vale para eles, mas não vale para nós. Vale para a direita e não vale para nós. E aí enfim, ele falando essas coisas tudo, ele não conseguia responder, né, da experiência. Enfim, ele não conseguia entender, trazendo para os dias de hoje, ele, infelizmente, faleceu, que o Guedes sabe tudo na teoria econômica, ele sabe falar difícil, ele provavelmente vai citar nomes de escritor que o Lula não sabe, que fala da economia, mas a economia para entregar para os Estados Unidos, ele sabe tudo. Aí parece inteligente. E o Lula sabe tudo de economia. Tudo que ele tem que saber de economia é credibilidade. Por isso que nós estamos, as nossas notas, nosso risco só diminui nessas agências, que eu não confio nessas agências. As agências é só para controlar, porque se eles quiserem dar autogolpe, nós podemos estar com risco zero, que eles vão dizer que é perigoso investir aqui. Isso sabe, é uma coisa do capitalismo, do imperialismo. Mas, enfim, eu quero falar das agências porque as agências iam aumentar diminuir o nosso risco se fosse mentira, se eles não tivessem acreditando nisso, não, né? E a nossa imprensa fala mal. É isso que esse pessoal não vê. O Lula vai ser estudado pelo resto da existência da economia mundial. Porque o que ele fez aqui foi uma revolução e provou que botar o pobre no orçamento, um país dá um salto do PIB, da economia, que é incrível. Só não vê que não quer, só não vê esses empresários, que nem esse meu amigo, que infelizmente faleceu. Esses minions sei lá, quando eles se informam, não consigo entender. E esse ódio, essa coisa que me deixa mais louco ainda, sabe, sei lá, não sei nem explicar o que passa na cabeça dessa gente. Mas eu queria dizer, trazendo para os dias de hoje, queria pedir, hoje eu pediria para aquele meu amigo que faleceu, mas eu queria pedir para esses caras que falaram que o Brasil exporta, não sei o quê, porque eu vi uma reportagem boa do México, o México está exportando muito, mas o México também é outro país que nem o Brasil, as montadoras lá não são mexicanas, pelo menos não a maioria delas. Imagina que tu tem a fábrica de móveis que nem esse meu amigo, começou a exportar que nem esse meu amigo.
Aí ele terceiriza alguma coisa, sei lá, cortar borracha. Esse cara terceirizado é exportador que nem o meu amigo? Que nem a fábrica de móveis deles? Tu considera que sim? 100% com certeza não, né? Porque quem exporta é a fábrica principal, não o terceirizado, na minha visão. O terceirizado pode querer crescer e ele mesmo portar, fazer os móveis. Tal. É isso que o Brasil devia querer fazer, só que não faz. Quando a Volkswagen exporta, é o Brasil que exporta? Na minha opinião, não. Só nominalmente, mas quem vai ganhar mesmo com essa exportação, quem vai ganhar mesmo explorando o nosso mercado é a Volkswagen e a Alemanha. Quando doaram o aeroporto Salgado Filho aqui, o aeroporto Salgado Filho pode dizer que é nosso, brasileiro? 100% nosso não é mais, porque o lucro vai para a Alemanha. Acho que é Frankfurt Airport, uma coisa assim. É isso que esses caras não conseguem ver, o que nós defendemos e o que eles defendem. Eles podiam defender esse capitalismo burro que concentra a renda, que faz a gente ter que se cercar, eles principalmente numa mansão que toda cercada, cheia de câmera, cheia de cerca elétrica, tu passa na casa dele lá, tá tudo... Nós podíamos ser um país mais com menos violência, só distribuir renda. Porque não tem nenhum lugar, já estou mudando de assunto, né? Não tem nenhum lugar no mundo que acaba com a violência sem uma distribuição de renda. Mas só que não é. Não é distribuição de renda que nem esses caras imaginam que nem o comunismo, que vai tirar um quarto da tua casa para dar para alguém. Eles acham que vão pegar deles, da classe média. Olha bem, classe média, não consegue pensar. Vão pegar dele, da classe média, e dar para o pobre. Não é assim que funciona. Não é pegar a tua conta corrente da lá. É fazer que nem... Tem várias políticas, mas, por exemplo, o salário mínimo crescer acima da inflação. Que para crescer acima da inflação, demorou 13 anos para crescer 70%. Porque era corrigido pela inflação, mais um terço, um quarto do salário mínimo. Então, aí vai crescendo, mas vai crescendo aos poucos. Mesmo porque é só pensar um pouco, não tem como tu pegar, o salário mínimo de jazz deve ser 5 mil, por família deve ser não sei quanto que eles calculam por pessoa, mas é 5 mil, sim, na média, né? Eles não podem simplesmente pegar, e nós sabemos disso, e o Lula sabe disso, quem não sabe disso é o Guedes, pegar e simplesmente transformar, agora é 5 mil, não tem como, é impossível. Mas ir crescendo devagarinho tem, porque a economia aceita, a economia absorve isso. E aí tem que ter governo, né? Porque se o consumo de certa coisa aumentar muito, faz que nem um arroz agora. Começa a importar, abre na importação, diminui a taxa, é simples, é o que os Estados Unidos fazem, essa meca desses loucos aí. E nós não podemos fazer, é tão simples entender, mas eles odeiam, eles acham que eles ficam falando de cachaceiro e não sei o quê. É difícil explicar, mas o Lula vai ser estudado por séculos, pode apostar. Economicamente, só economicamente, não nem politicamente, mas politicamente também, mas... E o Guedes vai ser esquecido. No máximo ele vai ser lembrado que perdeu dinheiro com os fundos de pensão lá do Petrobras, Banco do Brasil, não sei qual foi dos fundos de pensão aí, que ele perdeu muito dinheiro, porque investiu errado. Abraço!